Será que é possível criar uma estratégia de recuperação de capital no day trade? E se isso for possível, qual a forma correta de iniciar essa recuperação? É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a partir de agora. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Hugo Garcês e aqui, cara, eu te mostro como que você vai negociar no mercado Forex com consistência. Vamos que bora aqui pro vídeo, que hoje é um assunto muito importante, muito delicado até mesmo, falar sobre as perdas no day trade. Então a gente envolve vários sentimentalismos aí, várias situações, vários probleminhas, mas a gente vai começar a entender esse processo de recuperação e o que você vai ter que fazer. Vou compartilhar aqui a minha telazinha para a gente começar a falar. E de cara aqui, cara, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é qual é o erro mais comum de quem perde dinheiro, tá? Esse erro mais comum é aquele erro ali que basicamente a gente vê em 90% das pessoas que estão perdendo dinheiro, e elas adotam um comportamento que é praticamente um comportamento meio que padrão, vamos dizer assim, né? E qual que é o comportamento? É simplesmente aquele querer recuperar de imediato. Então, esse primeiro erro aqui é o erro que vai te levar a você não conseguir recuperar todo o seu dinheiro. Por quê? Porque esse erro aqui, qual que é o comportamento que as pessoas elas começam a adotar? Ela vai e aumenta a mão dela do capital. Ou seja, se ela está trabalhando com X% de exposição, numa perca aqui que ela fica abalada emocionalmente e entra outros sentimentos aqui, ela vai colocar 3x, às vezes 5x. Então ela vai aumentar essa exposição porque além de querer recuperar esse valor que ela perdeu, ela quer sair com aquele... Pô, saiu errado aqui a palavra. Ela quer sair com aquele lucro na operação. Então, isso daqui, esse processo aqui, é um processo que mais vai fazer com que você perca do que realmente ele vai te trazer resultado. É claro que quando você, em algum momento, se você souber negociar, tá? A gente vai já falar sobre isso, acertar uma operação, você vai acabar ficando nervoso, porque quando você estiver acertando essa operação, você vai ver, porra, vamos imaginar que eu perdi 10x aqui. Aí você está numa negociação que você está recuperando ali 3, às vezes 4, 5x ali na negociação. Você fala, porra, eu vou encerrar minha ordem aqui, porque eu já vou recuperar esse valor, e aí eu vou tentar recuperar de novo esses outros 5x que faltam, que é a metade do valor que está faltando para eu recuperar. Só que aí você não sabe negociar, você não sabe os motivos que te fizeram abrir essa negociação, você não entende mais como é que está o desenvolver daquela operação, né? Então você vai acabar na próxima negociação, você vai querer ter o mesmo resultado, e o mercado financeiro não é assim. E ao invés de você recuperar isso de uma forma mais gradual, de uma forma mais inteligente, você vai perder, às vezes você vai perder 7x nessa operação, e ao invés de você estar de uma perca, você vai sair de uma perca de 10x, uma perca de 12x. E aí você nunca vai conseguir recuperar. Espero que essa analogia ela tenha feito um pouco de sentido para vocês, para que tenham conseguido entender e ter sido claro. Mas esse é um fator comportamental que mais vai te atrapalhar e dificilmente ele vai te trazer resultado. A gente precisa falar também sobre o que faz uma pessoa perder. Esse aqui, a gente vai começar a discorrer os motivos que levam a um trader ele perder dinheiro. E isso serve para você identificar o erro, né? Não simplesmente para você recuperar logo de cara, porque se você não souber os erros que estão te fazendo ter esse comportamento aqui, de perder, né, você nunca vai conseguir recuperar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar, dar uma, entre aspas, saída de si, né? Entender, falar, porra, por que será que eu estou perdendo esses valores aqui? E aí eu listei alguns fatores aqui que levam as pessoas a fazer isso. O primeiro fator é a falta de gestão de risco. Segundo fator, falta de controle emocional. Terceiro fator, não saber fazer uma análise. E o quarto fator é a indisciplina. Tá? Então, esses são fatores que, os fatores mais comuns, até mesmo se você tem algum outro fator, você pode falar aqui para mim, que faz com que os traders eles acabam perdendo dinheiro nas suas operações. Se você não sabe fazer uma gestão, se você não tem um emocional treinado para poder abrir as suas negociações, se você não sabe fazer análise, se você é indisciplinado, você naturalmente vai perder. Gestão, o cara que não faz uma gestão de risco, ele vai colocar ali mais do que ele deveria estar colocando numa exposição. Por quê? Qual que é a vontade dele? É querer ficar rico de cara. Então, ele vai lá e vai colocar 50% de exposição numa operação. Nessa operação ele vai perder 50%. O que ele vai fazer? Vai voltar para cá para cima, ó.
aumentar a exposição dele para poder recuperar e vai desencadear tudo isso daqui, ó. Ele vai perder também. O cara que não tem emocional, quando ele estiver perdendo uma negociação, que às vezes é uma situação natural do mercado, porque existe o parcial negativo e o resultado negativo, né? O resultado é o resultado. Você acabou perdendo ali tudo. O parcial negativo, basicamente, é quando o preço ele entra se você operar a favor da tendência, tá? O preço entra numa correção antes de seguir a movimentação da análise que você realizou, tá? E isso vai atrapalhar muito na hora de você estar negociando, porque se você está falando, se você tiver uma parcial de pontos negativos, vai falar, porra, já tô negativo aqui, principalmente em situações onde o preço vai chegar próximo à tomada do seu stop, né? Vamos pegar só um exemplo aqui. Você está numa negociação, vamos supor, você está numa tendência de baixa aqui, você entra vendido aqui nessa operação. Só que quando você entra vendido, o preço faz uma correção, seu stop está aqui em cima, o mercado vem, faz isso daqui, chega próximo ao seu stop, você vai falar, pô, já vou perder minha operação, falta de controle emocional, zero operação no dedo, porque você quer, entre aspas, reduzir, né, esse dano. E aí, quando você zera a operação, o preço faz lá, principalmente se for aqui, se for o nível 100% de retração de Fibonacci, né, como a gente já vem explicando aqui várias vezes, o mercado vem e depois derrete, você acaba perdendo. Esse fator aqui, de zerar a negociação nessa correção, vai fazer com que você tome stop. E aí desencadeia outros sentimentos aqui nessa análise. Se sente impotente, se sente burro, enfim, vários comportamentos aí. E análise, cara, é aquela situação onde o cara não sabe fazer análise, simplesmente ele senta na frente do gráfico e quer fazer a operação dele de qualquer maneira, quer abrir de qualquer maneira ali, não tem uma estratégia muito bem definida e principalmente não sabe fazer o básico. E esse fazer o básico aí é café com leite. Então, um cara tem que saber fazer uma leitura de tendência, abertura e fechamento de vela, identificar suporte e resistência, e isso para quem gosta de estar operando análise técnica gráfica de uma forma mais pura, como é o meu caso aqui. Então, é fundamental que você saiba fazer isso, saiba fazer análise, e principalmente tenha horários de negociação. E a indisciplina é eu digo assim, que é o fator mais responsável que faz com que as pessoas percam, porque a indisciplina ela é a parte mais difícil de se trabalhar, né? Claro que as outras também são muito mais disciplina, e eu falo que o emocional também é muito difícil, tá? Não é indisciplina seria primeiro, e o emocional para mim seria o segundo comportamento mais difícil de ser trabalhado, porque o trade aqui ele é muito livre, né? A gente é muito livre para poder fazer as nossas negociações, fazer o que a gente quer fazer, né? Então, se eu quiser abrir uma ordem aqui agora, eu consigo abrir de compra e de venda 100% de posição do meu capital e tudo. Então, responsável pelos meus resultados sou eu e responsável também pelos meus não resultados também sou eu. Então, essa indisciplina ela é muito prejudicial para aquele cara, principalmente eu falo para os traders iniciantes, porque isso leva a desencadear vários comportamentos que não te trazem resultados. E o primeiro comportamento é aquela, simplesmente, vou sentar aqui de tarde para fazer a minha análise vamos supor, no Euro USD ou no USD JPY, são paridades que naturalmente não tem tanta volatilidade assim no período da tarde, e o cara vai lá e quer operar. Ele quer operar de qualquer maneira, quer abrir as operações dele de qualquer maneira. Outro fator também que leva é o cara chegar estressado para estar negociando. O cara, pô, eu cheguei estressado do trabalho, às vezes, briguei com a esposa, briguei com meus filhos, e eu vou sentar para negociar. Isso vai atrapalhar, isso é uma forma de indisciplina. Quando na verdade era para a gente se conservar, falar, pô, hoje eu não tô legal para estar operando, tô meio estressado ali, não tive um dia legal, eu vou ficar de fora. Quando na realidade essas pessoas elas acabam fazendo, pô, eu vou fazer um trade aqui para ver se eu fico bem, vou fazer mais uma operação para ver se eu ganho dinheiro bacana aqui, aí eu vou resolver todos os meus problemas. Quando na realidade, né, o que você vai ganhar aqui ele vai depender de como o seu comportamento tá? E também influencia do capital que você tem aplicado na sua banca lá no mercado financeiro. Então, isso são alguns fatores que fazem com que as pessoas acabam perdendo. É claro que existem outros fatores, mas esses três aqui, quatro, cinco, na verdade, são fatores mais predominantes das pessoas que acabam perdendo. De novo, se você tem algum motivo que te faz perder, me conta aqui embaixo que a gente vai debater sobre isso. Então, o que eu vou precisar fazer aqui, Hugo, para poder começar a aplicar uma estratégia de recuperação do meu capital nas minhas operações? Vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer, cara, é uma coisa muito difícil. É aceitar que você perdeu. Primeiro comportamento, eu vou ter que aceitar. Por quê? Porque as coisas não voltam. Não é porque eu me arrependi, não é porque, ai meu Deus, eu não vou fazer mais isso, me perdoe. Tem que falar, não, porra, ele se arrependeu, cara, acho que ele aprendeu a lição aí. Vamos devolver o que ele perdeu lá, porque agora ele aprendeu a lição. Quando na realidade as coisas não funcionam assim. Então, pô, perdeu. O que você pode fazer com o valor que você perdeu? Basicamente nada. Porque não tem como você pedir reembolso lá nas suas operações no mercado financeiro, porque não foi erro, né? O erro foi seu na realidade. Então você tem que aceitar e ter os pés no chão para fazer isso. Esse é o primeiro
cara, não vai ter moleza, tá? Não vai ter como você ter outro comportamento se não ser primeiro aceitar e depois ter o pé no chão para entender que o que passou, passou, né? E esse erro, ele é um aprendizado, você pode levar isso para essa visão de aprender, falar, pô, eu aprendi o que que eu não tenho que fazer, então agora eu vou fazer as coisas diferentes. A partir daí você começa a estar disponível, né, a aceitar, a estar fazendo uma recuperação do seu capital. Como é que você vai fazer isso? Vamos iniciar essa recuperação? Vamos iniciar aqui essa recuperação. E o primeiro fator para essa recuperação, cara, vamos lá, vamos trabalhar com realidade, tá? Eu não vou prometer facilidade, eu não vou prometer nada que seja fácil aqui, mas vamos trabalhar dentro da nossa realidade. Você vai começar a fazer o seguinte: vai trabalhar com uma exposição de 1% em todas as suas operações. Ou seja, 1% de exposição em todas as suas negociações que você vier realizar daqui para frente. Só que você vai abrir 2 ordens por semana. Por que que você vai abrir 2 ordens por semana? Porque você vai ser mais conservador. Isso daqui é para o cara que está com problemas para fazer análise, para poder negociar, e você tem que corrigir isso daqui, a indisciplina, sabe fazer análise emocional, gestão, né? Então você tem que ter esse entendimento aqui, aprender isso aqui para depois iniciar esse processo de recuperação aqui, tá? 2 operações por semana de forma mais conservadora, por quê? Porque quanto mais operações você abre durante a semana, mais exposição, e quanto mais exposição, mais chance de você perder todo o seu dinheiro. Então vamos imaginar que nesse cenário aqui você adquiriu uma média de rentabilização de 3%. Pô, estou negociando ali desse maneira aqui, eu consegui uma média de 3% de rentabilização, que é uma rentabilização super normal. E vamos imaginar que você perdeu ali 50%. Você perdeu 50% do seu capital. Nessa média, vamos supor, em 10 meses, você tem 30% de recuperação em cima de 50%. Falta você recuperar ali 20%. Então, naturalmente, você vai conseguir isso recuperar ao longo do tempo. Então, é claro que você precisa continuar essa média de rentabilização, esse cenário aqui de recuperação, para poder você conseguir recuperar esse valor de uma forma mais sólida, de uma forma mais tranquila ali, sem precisar fazer nenhuma loucura, tá? Então, esse cenário aqui é o cenário que vai te dar mais tranquilidade para você estar operando. É um cenário que não te expõe tanto para você estar desesperado para poder recuperar logo tudo que você perdeu e não tem para onde correr. Tá? E existe uma forma que você também tem como potencializar essa recuperação aqui, que é através dos aportes. Tá? Através dos aportes, a gente vai conseguir fazer. Deixa eu só arrumar essa linha aqui, cara, que é a margem aqui onde eu posso escrever. Através dos aportes, a gente pode acelerar ou potencializar essa estratégia de recuperação. Existem 2 tipos de aporte. Aí você vai entrar com o aporte de recuperação e o aporte padrão. Esse aporte de recuperação, você pode trabalhar com ele em um valor de 1% do valor total que você perdeu. Então, se você perdeu 50%, você vai trabalhar com 1% de exposição, 1% do valor que você recuperou, você vai depositar ali basicamente 0,5% do valor total, tá? Então, vamos imaginar que você está com uma perca ali de... vamos pegar aqui $1.000, tá? Vou botar $1.000 aqui que é conta de boa, tá? Então, o que você vai fazer? Eu não quero fazer cálculo não, cara. E aí você pega 0,5% de $1.000, você vai ter seus $5 lá para poder estar colocando todo mês nessa estratégia de recuperação. Aí, juntando com a média lá de rentabilização, você vai, ao invés de sair de 3, uma média de 3, você vai ter uma média de recuperação de 3,5% ao mês. Só que como você tá faltando somente 20% de recuperação, né? Então, você já vai iniciar o mês com 19,5% para recuperar. Uma média de 3%, você vai ter de 16,5%. Aí no outro mês você faz o aporte, você inicia com 16%, média aí vai 13%, aí vai iniciar o mês com 12,5%. Então, essa estratégia de recuperação ao longo do tempo ali, ela vai se confirmando, se consolidando. E aí, é claro que vai chegar um momento que você vai conseguir recuperar isso, mas sem passar por cima dos processos. É impossível que a gente passe por cima do processo. Esse processo de recuperação, ele é um processo de recuperação que ele vai demandar que você seja outra pessoa, que você olhe o mercado financeiro de uma forma diferente, tá? E essa estratégia de recuperação é a estratégia de recuperação que vai conseguir com que você, ao longo do tempo, e esse ao longo do tempo você pode utilizar para aprender a negociar, porque o tempo vai passar de qualquer maneira, você aprende a negociar, e aí quando você aprende a negociar, você consegue ter uma estratégia de recuperação muito mais poderosa. É claro que ao longo do tempo, se você quiser aumentar essa
essa estratégia de recuperação, se você já souber negociar, entender onde os preços estão chegando, e tem uma dinâmica de movimentação ali, então a gente consegue estar prevendo isso. Né? Você pode trabalhar com uma exposiçãozinha um pouquinho maior, né? 1,5% ali, 2% até mesmo. A estratégia de recuperação vai te permitir fazer essas operações. Mas isso é um caso um pouco mais avançado para o cara que já está negociando, entendeu que está consistente ali, ele já vem de uma consistência nos meses. Então são situações bem mais diferentes. Mas de uma forma padrão, o cara que está começando ali, ele essa exposição de 1% com uma média de 2 operações por semana vai dar muito, muito, muito bacana. Beleza? Então, ó, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido aí. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Valeu, tamo junto!